Um excelente domingo para todos, amigos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. Stormer na área, pessoal. E aí? Hoje é o dia da gente continuar o nosso treinamento junto com a Carol. Infelizmente, a Carol está com bastante dor de garganta. Eu também estou com dor de garganta. E ela então ficou em casa descansando um pouco mais. E eu vou então fazer esse vídeo continuando, dando prosseguimento ao treinamento dela, basicamente porque a gente havia combinado de fazer no domingo, tá? Então vamos lá adiante e vamos ver como funciona o resto do treinamento dela. Bom, ela tinha ficado com um dever de casa. O dever de casa era localizar papéis que estivessem trabalhando com dois cenários específicos. O primeiro seria o filha mal criada e o segundo seria o 1, 2, 3 dentro de uma tendência de alta. Dito isso, ela encontrou alguns papéis e automaticamente considerou a possibilidade de fazer uma possível entrada em alguns deles. Eu vou mostrar os papéis que ela eventualmente localizou e mandou para mim por e-mail. Por e-mail não, por WhatsApp, né? V24 foi um dos papéis que ela localizou como sendo um possível 1, 2, 3 de compra dentro de uma tendência de alta. E aqui então ela trabalhou a ideia de uma entrada eventual na ruptura de 54 com 78, com stop abaixo de 52 com 45. E o alvo sendo essa amplitude para cima. Não em 5%, mas em 161%, o que daria um payoff melhor do que 1 para 1. Payoff, Stormer, o que é isso? Talvez esse seja um dos conceitos que eu preciso explicitar bem para ti, tá, Carol? O que é um payoff? Payoff, basicamente, é a relação entre quanto que eu ganho dividido por quanto que eu perco quando o trade der errado. Tá? Então isso é payoff. Tá? Se eu tenho uma relação de 2 para 1, significa que quando eu ganho 2 e quando eu perco 1. Se eu tenho uma relação de 1 para 1, significa que quando eu perco 1, quando eu perco 1 e quando eu ganho 1. Logicamente a gente tem que manter o quê? A gente tem que tentar manter, naturalmente, payoffs melhores do que 1,5 para 1 ou 2 para 1. Pessoal, não se esqueça de dar o joinha aí, ajuda bastante a gente, é importante isso realmente. E aqui deixa eu colocar o papel que ela escolheu. Ela escolheu Ecor 3. Então, o que ela me mandou por WhatsApp, basicamente, foi que ela havia visto este papel aqui e havia desenhado eminentemente essa operação aqui. Esta operação aqui. Em que, digamos, eu vou tentar dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ou se eu consigo. Então ela havia identificado essa possível operação. E dentro dessa possível operação que ela identificou, eu concordo que o cenário está sendo oferecido. Aqui foi para o Ibovespa. Ela viu mesmo 1, 2, 3 de compra no Ibovespa. Ó. Uma possível compra na ruptura de 109 a 714. Só que ela está colocando o stop abaixo do fundo 3. O que não é o ideal. Fundo 2. O ideal é colocar o stop abaixo do fundo 2. Do fundo 3, perdão. Da última, do mínimo, da mínima do último candle. Porque afinal de contas, com isso eu consigo manter uma relação risco-benefício melhor. Então este slide que ela mandou aqui, essa foto que ela mandou aqui, ela está vendo exatamente isso aqui, ó. Ela identificou o quê? As médias todas para cima. Ela identificou basicamente que a gente tem 1, 2, 3 formado. E dela cogitou então uma entrada na ruptura da máxima deste candle. E aí ela pensou em colocar o stop abaixo da mínima desse candle e projetar o alvo, a amplitude destes 3 candles para cima, largando o alvo dela, neste caso, segundo a foto que ela mandou, é 1 para 1, e está errado, o alvo teria que ser 2 para 1. O alvo aqui, neste caso, seria em 115, 295.
E aqui eu não colocaria o stop onde ela colocou, que foi abaixo dessa mínima. Eu colocaria o stop abaixo do fundo 2, aqui, do fundo 3, aqui. Com isso eu fico com o stop mais curto do que meu alvo. E aí mesmo que eu tenha uma relação de risco-benefício, mesmo que eu tenha um nível de acerto menor do que 50%, eu consigo ainda com isso ganhar dinheiro. Mas essa não foi a operação que ela vai querer fazer, até porque ela sabe que como ela é menor de idade, ela não pode operar índices futuros ainda, né? Apenas maiores de idade podem. Então, o que eu fiz? Eu pedi para ela um papel, uma ação. Tá? E a ação que ela decidiu fazer, então, foi essa daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ecor 3. Vou dar uma avaliada nessa ação, ver o que eu acho dessa ação especificamente para ela, ver se está certo ou não essa operação. Para que então nós possamos eminentemente entender se está correta a operação dela ou não. Tá? Quando a gente olha a operação dela, não está errada. Tá? Não está errada, é uma operação aceitável, exatamente dentro do modelo que eu ensinei para ela. A gente está vendo aqui. A gente tem 1, 2, 3 aqui na Ecor 3 acontecendo. Isso aqui é Bovespa, meu Deus do céu. Essa é a Ecor. Ó. 1, 2, 3. Ela colocaria novamente o stop abaixo do fundo 2, o que eu entendo como um erro. E o alvo sendo 161 do risco para cima. Trazendo aqui para o ativo atual, Ecor 3. A gente vê realmente as 4 médias direcionadas para cima, uma ótima tendência de alta. A gente vê realmente 1, 2, 3 se formando. A gente vê a filha mal criada virando para cima agora, a média móvel de 4 virando para cima. O ponto de entrada, concordo com ela, 15,03. O stop dela que eu não concordo, ela colocou o stop abaixo de 13,20 e pouco. Eu botaria meu stop abaixo de 13,65. Mantendo o stop mais curto, se eu perder, eu quero perder menos ainda. E o alvo em 17,13, como ela colocou realmente. Aqui eu concordo com o alvo em relação a ela. Então, dentro do planejamento dela, está correta a forma de trabalhar. E aí, passamos para o próximo passo. Tá? Qual é o próximo passo? Colocar a ordem. Ela não sabia como colocar a ordem, então eu tive que ensiná-la. Colocar a ordem através do Profit é bastante simples. A gente pega o ponto onde a gente quer fazer a nossa compra Start, colocamos nosso cursor exatamente em cima daquele ponto e apertamos com o botão direito do mouse. Veja que ali aparece uma compra boleta Stop. Estão vendo ali? Compra boleta Stop. A gente clica nesta operação e daí abre esta boleta que está aqui. E aí nós podemos escolher o tamanho da nossa posição. Como ela está trabalhando realmente um capital abaixo de R$1.000, eu disse para ela, você vai ter que calcular quantas ações você pode comprar com os R$800 que você está pensando em trabalhar. Então aqui eu botei Ecor 3F, fracionário, tá? Válido até cancelar. No caso ali, a entrada em 15,03. O preço, basicamente, é quanto que a gente quer que a nossa ordem seja enviada para o mercado. Aqui eu vou botar 15,10. Então a gente bota um pouquinho mais de folga entre o disparo e a ordem enviada. Não chega a ser uma ordem mercado, mas enfim. E daí aqui eu vou colocar para ela, eu disse para ela usar um editor de estratégias. Esse editor de estratégias tem como objetivo, tá, oferecer para ela, então o quê? Oferecer para ela isso aqui. A gente clica em editor de estratégia, a gente pode desenhar uma estratégia em que a gente venda 100% da posição com R$150 de ganho, com R$80 de loss, um offset de 10. No momento que a gente faz isso, em a gente colocando isso daqui, ela começou a calcular quantas ações ela podia comprar com o dinheiro que ela tinha. Ela foi aumentando as ações aos pouquinhos. Aqui aparecendo qual que é o financeiro da operação, 90, 105, 120, 135, 150, 161, até que ela chegou no montante que ela tinha de capital. No caso, R$50, 50 ações. E dela coloca a entrada. Veja que no momento que ela coloca essa entrada, tá? No momento que ela colocar essa operação,
deve aparecer aqui, nesta forma, basicamente. Peraí. Agora está no 3F, né? Fracionário. Aí coloca aqui. Minha garganta tá bem ruim, desculpa. E aí quando ele coloca essa ordem, com a estratégia já aplicada, ó, veja que ele já calcula qual que seria o ponto de colocar a entrada e ao mesmo tempo quanto seria de loss máximo, onde que o stop poderia estar que eu perderia no máximo R$80 e onde que o alvo deveria estar para me oferecer R$150 de ganho. E uma vez colocada essa ordem, você tem ela já ajustada e você pode ajustar os alvos e os stops da maneira como você considerar mais apropriado. Além desses papéis, outros papéis apareceram na lista dela. Tá? E vamos mostrar todos os outros que ela localizou rapidamente. Vamos lá. Além da Vivid, além da Ecor, além do próprio Bovespa, ela localizou BBSC3. Veja que o BBSC3 não está perfeito. Tá? Mas é 1, 2, 3 se formando. Só que essa sombra está um pouquinho abaixo do prévio, então não chega a ser 1, 2, 3 perfeito. BTOW3. BTOW3 é um preço de fechamento de reversão, sem dúvida alguma, tá? Com as médias móveis viradas para cima, todas elas. E agora eu preciso dissecar um pouquinho o preço de fechamento de reversão, mas já vamos falar disso logo depois que a gente mostrar todos os papéis. Ela viu que além da Ecor, tinha também um outro papel bastante interessante, que era MDA3. Só que esse seria uma venda, em que a gente tem todas as médias virando para baixo. Um filha mal criada de venda acontecendo em MDA3, especialmente se perdermos esta mínima que está aparecendo aqui, tá? Que está em 35,93. E aí, no caso, o stop dessa operação vendido dela ficaria acima dessa massa. Isso também é 1, 2, 3 de venda. Tá? E o alvo, como a gente bem sabe, a amplitude dos 3 candles projetada abaixo alternado em 161. O alvo seria um alvo bem longo. Neste caso, um alvo em 29,57. Prosseguindo o entendimento dela, ela viu também raio 3. E aqui, dentro da raio 3, a gente tem um filha mal criada clássico. Observe a média móvel de 4 caindo. Virou para cima na semana passada. Automaticamente permitiria uma tomada de posição. Com stop abaixo dessa mínima. E com o alvo sendo, no mínimo, a amplitude da última perna de alta projetado para cima alternado. Certo? Isso daria um alvo na região de 26,67. E aí nós teríamos nesse cenário, nessa operação possível, um alvo de 10,53% para um stop de 6,17%. Essa operação não foi a operação que ela escolheu a Ecor, né, e não a raio. Tá? Mas se a gente olhar do ponto de vista lógico, tem esta outra operação aqui que apareceu também, que também foi identificada por ela como um filha mal criado, todas as médias alinhadas para cima, tá? E dentro desse filha mal criado, ó, o alvo seria basicamente a amplitude dessa última perna para cima a partir desse movimento, que daria um alvo de aproximadamente uns 19% para cima e um stop de aproximadamente 14% para baixo. Essa operação não atraiu ela porque o stop era muito longo e então ela ficou com medo de perder muito nesta operação. Mas vamos olhar aqui de novo a Ecor 3. Qual foi o erro técnico que ela cometeu? Bom, ela pensou em colocar o stop abaixo da mínima desse fundo, o que em si não é um erro técnico, sendo bem franco. Mas se você colocar o seu alvo, seu stop nesse ponto e colocar um alvo aqui em 16,37, seria praticamente uma relação de
1 para 1, tá? Em termos de risco para potencial ganho, então você tem que ter um nível de acerto maior do que 50% para ganhar dinheiro. Então fica ruim. É mais fácil ela colocar o stop aqui, mais curto, isso vai diminuir o nível de acerto dela e automaticamente vai manter o payoff dela mais alto. Vamos olhar um pouquinho uma coisa que chamou a atenção dela. Tá? Aqui nós estamos vendo as regras do filha mal criada no gráfico semanal, os resultados que ele estaria obtendo. Tá? Eu não tenho como trabalhar exatamente a forma como o filha mal criada é descrito aqui, porque infelizmente esse sistema de backtest ele não tem alvos como nós desenhamos aqui, no caso a amplitude desses 3 candles para cima, que seria o ideal. O que ele tem basicamente para definir como alvo seria colocar um alvo percentual acima, colocar um stop abaixo do preço que deu a compra e colocar eventualmente um trailing stop no parabólico, que é uma alternativa aqui. Se a gente fizesse isso dentro da Sambi 11, nos últimos 9 anos, qual seria o resultado que nós teríamos tido? Nós teríamos feito 17 trades, 11 trades no lucro, ou seja, 64% dos nossos trades deram lucro. Nossa média de ganho nos trades que deram lucro foi 6,40% e a nossa média de perda foi 4%. Ou seja, a gente realmente conseguiu trabalhar com um percentual de acerto bastante interessante, ganhando mais nos trades que deram certo e perdendo menos nos trades que deram errado. Quando eu mostrei isso para ela, ela perguntou: pai, mas o buy and hold deu 400 mil reais nesse mesmo período. Não era muito mais fácil comprar a Sambi 11 e ficar comprada durante todo esse tempo? É bem verdade que sim, só que ao mesmo tempo o buy and hold foi a estratégia que apresentou o maior drawdown, o maior risco possível. Observa que durante esse período de 9 anos chegamos a estar perdendo 144 mil reais. O que a gente tem que entender é, a nossa estratégia ela não deve conseguir bater do buy and hold. A nossa estratégia deve conseguir ter um bom nível de acerto, com uma boa média de ganho, com uma pequena média de perda. Isso já torna o sistema automaticamente eficiente, com o menor drawdown possível. Então uma coisa é simplesmente você se comprometer e permitir uma perda de 84% do seu capital, que é o que o buy and hold permitiu aqui na Sambi 11 nesse período. A outra coisa é a gente conseguir uma perda de no máximo 6% do nosso capital. Então, novamente, uma das maiores preocupações que um trader profissional tem, é cortar riscos, manter os riscos contidos. Quando você trabalha com buy and hold, você não está cortando riscos, você está assumindo o risco máximo do teu modelo operacional em si. Tá? Então, realmente a gente tem que ter isso bastante nítido. Outra coisa que me chamou a atenção, é que mesmo colocando aqui uma entrada neste ponto, para um stop nesse ponto, e mesmo ela sabendo que aqui ela perderia no máximo R$75 esse trade de perda, para um eventual ganho de R$165 aqui. Mesmo com tudo isso colocado, ela ainda assim olhou para mim e falou assim: pai, eu devo fazer esse trade? Porque eu queria ganhar os R$165, mas eu não queria perder os R$75. Então veja que foi bastante nítido ver como na mentalidade dela e na forma como ela está olhando, ela já está assumindo o conceito de que ela não quer perder aquele dinheiro. Isso significa uma aversão à perda. A aversão à perda é uma das piores coisas que um trader pode ter, por impressionante que pareça, porque a aversão à perda impede ele de executar o trade da maneira correta. Então eu tive que corrigir nela a mentalidade. Preste bem atenção. Você tem este trade, o sinal está dado, você fez o seu teste no passado, fazendo o seu teste aqui no passado em cima de Ecor 3, você sabe que você tem aproximadamente quantos por cento de chance de trade dar certo? 58% desse trade dar certo. Sua média de ganho vai ser 6,95 contra 4,59. Você nunca terá certeza se o sistema vai ou não bater aqui ou se vai bater aqui. Você não tem como saber disso. O que você vai fazer, basicamente, é: esse risco vale a pena ou não vale a pena eu estar correndo? Deu sinal, eu vou tomar o sinal. Não deu sinal, eu não vou tomar o sinal. E vejam que é importante que a gente mostre isso. Eu vou mostrar isso aqui de novo para vocês.
58%. Se eu reduzisse meu alvo e colocasse, por exemplo, em 5%, o que vai acontecer com o nível de acerto? O nível de acerto mantém-se em 58%. Se eu reduzir para 4% o meu alvo, meu nível de acerto sobe para 75%. Se eu reduzir para 3% o meu alvo, meu nível de acerto fica em 75%. Se eu reduzir para 2% o meu alvo, meu nível de acerto ainda fica em 75%. Ou seja, o nível de acerto interessante para esse papel é em torno de 4%, como a gente está vendo aqui, feito por esse modelo. Eu estou colocando aqui um stop parabólico, mas eu poderia eventualmente tirar esse stop parabólico e ficar somente com o stop no alvo. Nesse caso, o nível de acerto cai um pouco, cai para 66%. Então eu vejo que o stop parabólico aqui, que é o SAR, basicamente, que é uma ferramenta que funciona nos avisando quando nós deveríamos sair dessa operação. E eu vou colocar ele aqui na tela para vocês verem. Tá? O SAR é basicamente uma das formas que existem para nós trabalharmos stops móveis. Deixa eu colocar na tela para vocês. O SAR parabólico foi criado por um trader a quem eu admiro muito, chamado Welles Wilder, o mesmo sujeito que criou o IFR. Está aqui o SAR parabólico. Ele funciona basicamente da seguinte maneira. Enquanto os preços estão trabalhando acima do SAR, nós ficamos comprados. No momento em que os preços caem para baixo do SAR, nós temos que fechar a posição, se nós estamos comprados. E, eventualmente, talvez até assumir a ponta de venda. Então aqui, se o cara estava comprado desde aqui, por exemplo, pode ter comprado nesse 1, 2, 3. Se ele não tinha um alvo, ele foi levando a operação até que o SAR virasse para baixo, e daí saiu nessa semana aqui, tá? Nesse trade aqui, capturando 10%. Aqui é um outro trade que ele poderia ter feito, exatamente pelo mesmo modelo, teria saído da posição quando o SAR vai para cima dos preços. Então o truque é, o SAR é um tipo de stop móvel que permite ao trader saber exatamente o momento em que está na hora dele sair de uma posição comprada. Então vou mostrar mais uns exemplos aqui só para fixar bem o conceito. Digamos que o trader tenha pensado em comprar a ruptura deste 1, 2, 3 aqui, ó, com o stop dele abaixo deste fundo 3. E agora o SAR vem conduzindo a operação. Ele pode ter conduzido o alvo 8% para cima e daí liquidou, ou ele pode ter deixado a operação evoluir até o SAR, e nesse caso ele teria saído somente aqui. O que é melhor, Alexandre? Levar pelo SAR, ou levar pelo alvo, ou levar um pouco dos dois? O que eu tenho visto é que é mais interessante, do ponto de vista estatístico, a maior parte dos papéis, levar pelos dois. Ter, então, um alvo, mas também ter um parabólico. Isso ajuda de sobremaneira. A questão toda sempre reside no alvo. Para alguns papéis vai ser 4%, para outros papéis vai ser 8%, para outros papéis vai ser 9%. Vou olhar aqui a QTL3 com o mesmo sistema. Teria sido 54% dos trades dando certo, com 4%. Com 3%, o nível de acerto fica em 59%. Com 8%, o nível de acerto fica em 44%. Com 10% de alvo, o nível de acerto fica em 44%. Tá? Vamos olhar aqui. Então, cada papel vai ter se tu for trabalhar com alvos percentuais, cada papel vai ter um alvo percentual que seria o mais sensato, o mais apropriado, aquele que consegue ser atingido, porque cada papel realmente vai ter sua volatilidade intrínseca. Só que aí é o seguinte, não existe sistema operacional que dê dinheiro em todos os papéis. Esse sistema, filho, é mal criado, a gente viu que dá dinheiro em alguns papéis, como a gente estava mostrando aqui, mas vamos mostrar alguns casos que dá errado. Na Embraer deu certo, ó, 14 trades, 11 no lucro. Elet 6, errado, tivemos prejuízos. Na EG3, errado, tivemos prejuízo. Na Cirela, prejuízo. Vamos olhar aqui, na Ciel, lucro. Na CESP, prejuízo. Na CCR3, prejuízo. Na BTOW3, prejuízo.
Na BRAP4, lucro. O que eu estou tentando dizer para vocês? Como a gente não tem um sistema aqui que defina o alvo da maneira correta, que seria o ideal, né? Existem outras formas que nós poderíamos desenhar o alvo. Ao invés de nós colocarmos um alvo fixo, nós poderíamos simplesmente fechar a posição quando a gente superasse a banda superior da Bollinger. Isso seria um alvo bem mais longo, um alvo muito mais longo e que automaticamente poderia dar muito mais dinheiro se a operação evoluísse a nosso favor. Então, vamos colocar aqui. Saída quando no fechamento do candle que fechar acima da Bollinger superior. Olhando isso, vamos ver como teria ficado o resultado da maior parte dos ativos que a gente está operando. Aqui seria Braskem, BRML, BTLW3, vamos olhar aqui, Ecor 3, Renate, Embraer, Enev, EQTL, Ivan, STC. Veja que o alvo ficou muito longo, e o alvo ficando muito longo, o que acaba acontecendo? Nós saímos a maior parte do tempo pelo SAR parabólico. Se eu tirar o SAR parabólico do meu sistema e ficar apenas com o sistema de stop e alvo, né, observe o resultado. A gente passa a ter uma diferença muito grande nos nossos resultados. EQTL, Enev, Enat. Muitos dos papéis que antes tinham um resultado ruim passam a ter um resultado positivo. Grendene, HPV não teve trade, IP. Veja que o nível de acerto é baixo, sim, porque o nosso stop é curto. Mas quando a gente ganha em média quanto? 15%. Quando a gente perde quanto? 4%. Então aqui é o conceito sem o stop móvel. Sem o stop móvel. Se nós trabalhássemos com a ideia e com o conceito de stop móvel, o que provavelmente aconteceria? Reduziria o nosso ganho, reduziria o quanto nós estaremos ganhando nos trades que deram certo. Vale a pena então a gente usar o stop móvel ou não stop? Eu, particularmente falando, prefiro não utilizar o stop móvel. Eu, particularmente falando, prefiro assumir um stop relativamente curto, batendo na minha saída, eu ganhar o máximo possível de dinheiro. Aqui também seria possível, não colocar a saída quando fechar acima da Bollinger superior, mas colocar apenas um alvo fixo, que poderia ser 8%, no caso. Quando a gente coloca alvos, imediatamente o nosso nível de acerto começa a melhorar. Tá? Porque a gente não precisa deixar que o mercado avance tanto para atingir o nosso alvo específico. A gente consegue daí muitas e muitas vezes atingir nossos alvos e com isso ter uma boa lucratividade, um bom resultado. Então vejam que aqui a gente está olhando alguns papéis já e alguns resultados que aparecem nos mais diversos modelos. Esse software que vocês estão vendo aqui, ele se chama Wealth Lab, é um sistema de backtests que a gente pode utilizar muitas e muitas vezes e que tem como objetivo basicamente oferecer para a gente sinais de verificação de sinais de como é que sistemas funcionaram durante aquele período. Tá? É uma das formas principais de nós testarmos se aquela ideia que a gente teve para operar o mercado, se ela é eficiente ou se ela não é eficiente. Isso se chama estudar o mercado de maneira objetiva e não de maneira subjetiva. Então a gente vai lá, testa uma ideia e verifica se aquela ideia faz sentido ou não, se aquela ideia tem resultado positivo ou não, se aquela ideia teve nos últimos N períodos um bom resultado. Isso é análise técnica trabalhada de forma objetiva e não de forma, digamos assim, baseada na fé. Né? Então, se a gente fosse olhar aqui, nos últimos 9 anos, nós tivemos poucos sinais oferecendo o filho mal criado. Quando eles apareceram, 50% de acerto. E a gente percebe aqui um ganho operacional, porque quando a gente acerta, a gente ganha em torno de 8%, e quando a gente perde em torno de 5,61%, usando exatamente essas regras aqui, ó. Tá? Que são um pouquinho diferentes das regras que nós estabelecemos neste trade
porque a Carol estava provendo agora e estava entendendo. Então amanhã ela vai colocar essas ordens, vai trabalhar isso daí e procurar realmente entender como funciona o mercado, tá? Como funciona a ideia toda. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais depois, mais adiante, sobre suportes e resistências. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso apresentar para a Carol e para vocês uma outra entrada que é muito mais eficiente do que as anteriormente citadas. Como é que é a entrada? É a seguinte. No momento em que nós temos uma média móvel de 4, a média móvel de 17, a média móvel de 34 e a média móvel de 80 subindo, nós vamos esperar que o mercado faça o quê? Que ele vá fazendo os zigue-zagues naturais dele. E daí vai haver um momento em que o papel vai fazer o seguinte, ele vai fazer o recuo. E mais um recuo. E mais um recuo. E aí ele vai fazer o primeiro fundo dele, que seria o primeiro 1, 2, 3 estabelecido. E quando for esse 1, 2, 3, sim, nós poderíamos comprar esse 1, 2, 3, a gente já conversou a respeito disso. É um dos sinais de entrada que eu estava justamente comentando com a Carol a respeito. Seria a entrada aqui. Né? Então o cara compraria este ponto, colocando um eventual stop abaixo dessa mínima. Mas existe uma outra entrada extremamente interessante dentro desse modelo. E essa entrada se chama Trap. Trap. O que é o Trap? Nós veríamos o mercado eventualmente acionando nossa entrada, não conseguindo romper o topo anterior, voltando a recuar, perdendo inclusive o fundo prévio, perdendo essa região aqui. E o candle seguinte, e aí tem que ser o candle seguinte, não pode ser outro candle, tem que ser o candle imediatamente seguinte, consegue voltar a subir e romper essa região. Isto aqui é um sinal mais eficiente do que este. Tá? Então seria basicamente, você tem o zigue-zague de alta, você vê o preço recuar, vê ele subir, ele volta a cair, ele perde esse fundo por um candle e o candle seguinte faz isso. Uau! Isso é um trap. Tá? Então a gente pode usar o trap em cima de médias. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui. Ou se a gente teve um exemplo recente, né? Não é um sinal muito frequente. Aqui, olha que beleza, ó. Aqui tem um. Perfeito. Vejam, a gente tem as médias móveis todas alinhadas para cima. Pá. Daí a gente faz 1, 2, 3 aqui. Estão vendo esse 1, 2, 3? 1, 2, 3. Né? Aí o cara pensa em comprar aqui. Aí o candle seguinte faz isso, rompe, ele compra. Aí ele coloca o stop dele abaixo dessa mínima. Colocou o stop abaixo dessa mínima. Aí o candle seguinte, stop. Ele estopou, mas ao mesmo tempo isso é um trap. O que isso significa? Que eu tenho que colocar a minha compra imediatamente aqui. E se o candle seguinte romper essa região, vai ser uma ótima entrada. Por que vai ser uma ótima entrada, pessoal? Basicamente porque essa entrada, olha a explosão que deu. Basicamente essa vai ser uma excelente entrada, porque quando acontece esse movimento aqui, em que o mercado aciona os stops dos sujeitos que compraram aqui, e mesmo que compraram aqui, e perde essa mínima, teve gente que decidiu alugar e vender o papel aqui, achando que isso era um pivô de baixa, achando que o mercado ia cair até a média móvel de 80. Esses sujeitos que alugaram e venderam aqui, assim que rompe essa máxima, eles veem que eles foram armadilhados, eles caíram numa armadilha, os vendedores caíram numa armadilha dos touros. Isso aciona os stops dos vendidos
E quem foi estopado aqui volta para o papel e a tendência reassume o seu cenário. Então, quando a gente localiza traps, talvez o trap seja, dentro de uma boa tendência de alta, algo melhor ainda do que a entrada do 1, 2, 3 e melhor ainda do que a entrada clássica do preço de fechamento de reversão. Tá? Então isso é uma coisa bastante interessante de ser comentada e observada pelos amigos. A gente pode trabalhar traps desta forma específica. Aqui tem um exemplo disso. Vamos ver se tem mais algum aqui. A gente já mostrou um exemplo, eu quero mostrar mais algum. Não tem na EG. Vamos ver se na EBR3 tem. Aqui teve um. Olha que bonito. Olha que bonito. Eu vou tirar o saque, não precisamos dele, tá? Observem. O sujeito estava olhando aqui, que nem a Carol estava olhando ali. E daí o sujeito viu esta filha mal criada, a média móvel de 4 virando para cima. E daí ele decidiu comprar aqui, nessa ruptura. E estava correto. E o stop dele estava correto abaixo da mínima. E o candle seguinte acionou a entrada. Ele comprou no ponto certo, tecnicamente correto e impecável a entrada dele. E o mercado faz isso. Isso. E isso. E ele stopa a operação. E esse trade não está errado. Esse trade está correto do início ao fim. Tecnicamente falando, ele sabe que ele tem em torno de 65% de chance de dar certo. E aqui foi um stop dos 35 que não deram. Só que aí, quando faz esse trap, o que ele faz? Ele bota uma ordem de compra aqui novamente. Com o seu stop imediatamente abaixo dessa mínima. E o trap, a gente coloca um alvo de 2 vezes nosso risco para cima. Então tá lá o nosso alvo. Então o cara levou um stop aqui, nesse caso um stop lamentável de 6,70%. E daí aciona uma compra logo no candle da semana seguinte, porque isso é um trap. Veja que esse trap aciona os stops dos vendidos e daí vai muito rápido para o nosso alvo. E daí aqui a gente consegue botar um trade de 15% em 45 dias. Certo? Então a gente já viu basicamente 3 ótimos sinais de entrada dentro do mercado. Primeiro sinal de entrada muito bom, e aqui eu vou mostrar mais um. Primeiro sinal de entrada muito bom, que nós já vimos. Qual que é? É 1, 2, 3. Tá? Então aqui a gente tem com as médias móveis todas viradas para cima. Mínima mais baixa, mínima mais alta. Quando rompe essa máxima, 1, 2, 3 rompido e o trade vai embora. Claro, simples e objetivo. O outro sinal de entrada que nós vimos, qual que era? O outro sinal de entrada que nós vimos era basicamente o filha mal criada, em que a gente tem uma média móvel de 4 virando para baixo, depois virando para cima. Quando rompe essa máxima, mais uma entrada. Filha mal criada. Ok? E agora, dentro da tendência de alta, existe um outro modelo de entrada muito bom, chamado Trap. Tá? Trap. Vamos ver se a gente consegue localizar mais algum aqui que tenha dado um Trap recentemente. Vamos ver. Não. Não. Não é trap. Não. Aqui não teve, não. Nenhum. Não tem as médias para cima, então não. Vai botar um caco, como se diz. Não. Aqui tem. Ó. São 2, tá? Mas eles não estão absolutamente perfeitos porque as médias não estão completamente alinhadas. Mas digamos que o sujeito tivesse tomado essa posição aqui, com esse comprimento,
deste candle, stop na mínima. Esse candle perde a mínima, aciona stop, trap no candle seguinte, o mercado vai embora. Mais um cenário aqui, esse está um pouquinho mais objetivo. Então, digamos que o sujeito estava aqui olhando o mercado, com as médias todas viradas para cima ainda. O próximo candle faz isso aqui é 1, 2, 3. Ele decide comprar essa máxima. No próximo candle ele ainda não comprou, está esperando para comprar. No próximo candle ele ainda não comprou, ainda não comprou. E aí perde essa mínima, que é a região desse suporte todo que estava aqui. E dele identifica isso como um trap. Se romper essa máxima, ele vai imediatamente comprar esta região. E é o que acontece. E vai embora. Isso é um trap. Para que a gente entenda bem o conceito de trap, e para que a gente possa aproveitar o máximo possível o conceito de trap, é fundamental que vocês entendam o que é um suporte e o que é uma resistência. E aqui tem um trap bem bonito. Observem, as médias estavam subindo. Faz 1, 2, 3. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Rompe essa máxima. O cara compra. Coloca o seu stop abaixo da mínima do fundo 3. E o candle seguinte, estopou o sujeito. Esse stop aqui, que é basicamente a perda da mínima do candle prévio, do suporte, forma, logo a seguir, quando este candle aqui perde esse fundo, tá vendo esse candle com essa sombra, perdendo esse fundo, isso é um trap, exatamente. Se romper essa máxima, eu vou ter uma ótima compra, as médias ainda estão alinhadas para cima. Olha ali que coisa mais linda. Bem deliciosa a entrada. O alvo é 2 vezes o risco para cima, bate no alvo, realiza o resultado. E aqui a operação nos deu quanto? 14% em 20 dias. Então isso é um trap executado, né, em cima da qual. Tá? Então a gente pode procurar especificamente por papéis que estejam formando exatamente esse cenário. Isso fica bastante interessante. Tá, pessoal? Então, adicionamos hoje, em termos de conhecimento para Carol, o trap como sendo um terceiro sinal possível de entrada dentro de uma tendência de alta. Primeiro, a virada na média móvel de 4 para cima, que é a filha mal criada. O segundo, o 1, 2, 3. E o terceiro agora, o trap. De todos, o trap tem um nível de acerto mais alto, 75%, 78% dos três executados. O 1, 2, 3 tem um nível de acerto em torno de 65%. E o virada, a filha mal criada, também em torno de 65% de resultado para a maior parte dos ativos que a gente está trabalhando. Certo, gente? Bom, em seguida, vamos ver quando é que a Carol vai ficar bem da garganta de novo, para que a gente possa voltar a conversar a respeito, eu e ela especificamente. Ela colocou algumas outras perguntas, e vocês também talvez tenham com algumas perguntas. Vocês podem colocar imediatamente dentro dos comentários ali as dúvidas que vocês tenham, para que a gente possa sempre estar crescendo e todo mundo estar aprendendo juntos. Pessoal, se vocês curtiram, não se esqueçam do like, o joinha ajuda bastante a gente, não se esqueça de compartilhar com os amigos de vocês, e nós nos vemos. Daqui a pouquinho eu estou iniciando o Chat Position no canal da LS, tá? E ao mesmo tempo, um grande abraço e uma ótima semana para todos. Até mais, tudo de bom!